Sabe, existe uma fome muito curiosa. Uma fome que, quanto mais a gente alimenta, maior ela fica. Não é uma fome do corpo, mas da alma. E hoje a gente vai mergulhar juntos na beleza dessa fome espiritual e na alegria sem igual que brota da palavra de Deus. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, vamos entender essa fome que cresce. Depois, vamos descobrir os verdadeiros tesouros escondidos na palavra. Vamos também falar sobre aqueles momentos em que o coração parece secar e, claro, sobre o caminho de volta. E para fechar, vamos ver como cultivar uma vida realmente plena. Então, para começar, vamos pensar numa ideia que meio que vira de cabeça para baixo tudo que a gente sabe sobre fome. É um paradoxo, uma lógica que só o espírito entende. Pensa bem, quando a gente está com fome e come, a gente se sente satisfeito, a fome passa, certo? Pois é, com a fome espiritual é o contrário. A palavra de Deus não nos deixa fartos, ela desperta um desejo ainda maior. Quanto mais a gente lê, mais sede a gente tem. É fascinante. E o ponto central aqui, sabe, não é uma obrigação, uma tarefa a ser cumprida. É sobre cultivar um desejo, um anseio que cresce dentro da gente pela presença de Deus. Uma sede que só Ele pode saciar com águas vivas. Mas como é que esse desejo se transforma em algo real, palpável no dia a dia? Bom, ele se transforma numa fonte de felicidade que não acaba. E a vida de um homem chamado George Mueller nos mostra isso de um jeito incrível. George Mueller, esse homem cuidou de milhares de órfãos lá no século XIX e ele disse que o segredo para uma vida tão alegre e cheia de propósito era uma coisa só: o amor profundo que ele tinha pelas Escrituras. Para ele, a Bíblia não era só um livro, era a fonte de tudo. E não foi por um tempo curto, não. Foram 69 anos, imagina só. Durante todo esse tempo, ele se descrevia como um homem feliz, feliz, feliz. E o segredo dele era simples. Ele lia a Bíblia inteira, com consistência, 4 vezes por ano. Que profundidade de alegria, né? Essa felicidade toda que ele sentia não vinha de coisas materiais. Era um tesouro que ele encontrava nas páginas da palavra. E esse sentimento, o Salmo 119 descreve de uma forma que, nossa, é pura poesia. Ouviu isso? Mais do que o ouro refinado. A palavra de Deus oferece uma riqueza que nenhuma fortuna no mundo pode comprar. É um valor que não se pesa, só se sente no coração. E olha que lindo, não é só valiosa, ela é deliciosa. É descrita como um prazer, um deleite para a alma. Doce como mel, algo que preenche e satisfaz de um jeito que nada mais consegue. Mas e quando esse deleite parece distante? Quando abrir a Bíblia se torna um peso, em vez de um tesouro? O que acontece quando nosso coração começa a secar? Agora, vamos conhecer a história muito sincera de uma mulher que, mesmo super ativa na igreja, sentiu o coração se distanciar de Deus. Uma realidade que, vamos ser honestos, talvez muitos de nós já tenhamos sentido de perto. Ela vivia uma vida dupla. Por fora, tudo parecia perfeito, uma fé exemplar. Mas por dentro, o louvor era vazio, a vida devocional dela, aquele tempo a sós com Deus, tinha ficado de lado depois do nascimento da filha. E enquanto as aparências enganavam, o deserto interior só aumentava. E esse abandono aos poucos trouxe uma série de consequências dolorosas. Transformou a vida dela, como ela mesma disse, num caos distorcido. Cada um desses pontos na tela é mais que uma palavra. É uma dor real, é o sintoma de uma alma com fome. Então, a pergunta é: como se volta de um lugar assim, tão doloroso? A jornada dela nos mostra o primeiro passo. Um passo que é, ao mesmo tempo, tão simples e tão poderoso. Tudo começou com uma oração, mas não uma oração qualquer. Foi um clamor sincero, nascido do desespero, pedindo não por força para fazer o certo, mas por um espírito disposto, um desejo de querer voltar. O primeiro passo não foi a ação, foi o querer. E aquela oração abriu a porta para um processo lindo de restauração. Pediu o desejo de voltar, depois voltar de fato para a palavra todos os dias e, por fim, receber a cura de Deus, que trouxe de volta ao primeiro amor dela. O resultado foi uma transformação total. O que era um fardo virou um prazer. O silêncio deu lugar a um coração que queria cantar de alegria. A felicidade, que parecia ter ido embora para sempre, voltou a transbordar. A jornada dessa mulher nos mostra uma verdade que serve para todos nós. Cultivar o hábito de estar na palavra não só transforma a nossa vida, como também nos prepara para ajudar outras pessoas no caminho delas. E por onde a gente pode começar?
Bom, aqui vão umas dicas bem práticas. Comece por um livro mais simples, como João. Leia um capítulo por dia, sem pressa. Tente reescrever um versículo com as suas palavras. Isso ajuda muito. Separe um horário fixo e, se puder, chame alguém para essa jornada. Caminhar junto é sempre mais leve. Porque o objetivo não é guardar essa bênção só pra gente. É guiar outras pessoas, com carinho, sabe? Como uma professora que um dia ajudou uma aluna a dar os primeiros passos. Cada um de nós pode ser essa ponte na vida de alguém. E para quem se sentiu tocado a começar ou recomeçar, fica aqui um convite. Que tal dedicar um tempinho todos os dias durante o próximo ano para estar na palavra e em oração? Não é uma corrida, é uma caminhada, um passo de cada vez. Porque, no fim das contas, a palavra de Deus não é um livro comum para ficar na estante. É um baú do tesouro, sabe? Esperando para ser aberto. Cheio de vida, de alegria e de um relacionamento que fica mais profundo a cada página. A pergunta que fica no ar é: que tesouro incrível está esperando por quem decide abri-lo?